Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Para agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui e podemos louvar e bendizer o nome dEle. Mas também nesse momento nós vamos meditar em Sua palavra. A palavra do Senhor que é vida, que é viva e que transforma o nosso coração. Hoje o pastor Fabrício não está aqui presente, mas ele está em Minas Gerais, na cidade de Valadares. Para os irmãos que não sabem ainda, nós servimos ao Senhor também em missões nacionais, na Junta de Missões Nacionais há 12 anos, quase 12 anos. E o Fabrício hoje está pregando ali em Valadares, em missão pela Junta de Missões Nacionais, sobre igreja multiplicadora. Por isso orem por ele também. Ele regressa amanhã para que o seu retorno seja em paz. Muito bem, meus irmãos, nossa igreja tem sempre um tema para o ano. E o tema desse ano, quem se lembra qual é o nosso tema desse ano? Discipulado, aprofundando raízes. E no ano do discipulado, em que nós estamos, pastor Fabrício, outros pastores que têm pregado aqui, têm falado muito do papel do discípulo, de como o discípulo deve se comportar. Hoje nós também continuaremos com esse tema. E o que Deus colocou no meu coração hoje foi para falar sobre os discípulos de Jesus e as tempestades da vida. Essa semana, esses últimos dias, muitos de nós temos enfrentado adversidades. Muitos dos que nós conhecemos, amamos, têm enfrentado, até mesmo nós, enfrentado a dengue. Nosso filho, João Rafael, está aí saindo da dengue. A minha mãe ainda carece de muitas orações, meu irmão também, tantos outros. Mas não são só adversidades, não são só desafios na área da saúde física. A saúde emocional também tem sido, nesses dias, um fator de muita preocupação. Tantas lutas, tantas adversidades. E hoje então, o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre isso. O discípulo de Jesus e as tempestades da vida. E para falar sobre isso, nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso 33. Esse texto, Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao verso 33. Essa história, ela é muito conhecida. Desde criança, a gente escuta as nossas professoras, a nossa família contar essa história. Que é quando Jesus anda sobre as águas. Essa história, ela foi registrada na Bíblia por 3 evangelistas. Ela, além de estar no Evangelho de Mateus, também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e no Evangelho de João, capítulo 6. Mas hoje nós vamos ler conforme Mateus escreveu. E se você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura que eu farei na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma
fantasma!" gritaram cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no forte vento e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Essa história, ela acontece no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um cenário onde aconteceram muitos milagres de Jesus. Não somente este milagre onde Jesus andou sobre as águas, também houve outro momento com os discípulos em que Jesus estava dormindo, veio a tempestade e o barco estava quase para afundar e eles clamaram a Jesus e Jesus mandou cessar o vento, mandou cessar a tempestade. Mas ali perto também do Mar da Galileia, Jesus pregou o seu famoso sermão da montanha. Ali também, momentos antes, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão. Então esse mar era importante, foi um importante cenário, um importante local para o ministério de Jesus. Mas aquele mar também, vale aqui só uma consideração, ele também poderia ser chamado de uma lagoa, a lagoa de Genezaré ou a lagoa de Tiberíades, porque era chamado de mar, mas na verdade era de água doce. E ali então era um local muito importante para a sociedade daquela época, porque os pescadores utilizavam ali muito para a pescaria. Então era um local muito conhecido, mas para o ministério de Jesus era muito importante. Outro ponto também que eu gostaria de enfatizar aqui, para que nós possamos entender melhor o contexto. Aqui no capítulo 14, a primeira coisa que Mateus descreve é a morte de João Batista, que era primo de Jesus. Jesus então, depois da morte de João Batista, ele quer se retirar com seus discípulos. Mas no meio do caminho acontece outra coisa. A multidão começou a seguir Jesus. E essa multidão que seguia Jesus, num dia inteiro ouvindo, foi quando Jesus disse aos seus discípulos. Os discípulos disseram para Jesus despedir a multidão, porque eles precisavam comer. E Jesus disse: "Dai-lhes vós mesmo de comer." E naquele momento então aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida Jesus, imagina, cansado daquele dia intenso, mas também com o coração, o sentimento de tristeza, porque o seu primo havia morrido ou teria sido assassinado pelo rei. Jesus então decide que ele precisava se retirar para orar. Ele precisava de um momento sozinho para falar com seu pai, para falar com Deus. Um momento de solitude ali, que sempre esteve na vida de Jesus. Antes ou depois de alguma coisa importante, Jesus sempre se retirava para orar. Então Jesus manda os discípulos irem. E eles foram. Provavelmente, aquilo era de tarde. E os discípulos saíram naquela tarde. No versículo 24, tem algo bem importante que eu gostaria de considerar com os irmãos, que os irmãos acompanhassem a leitura novamente desse texto. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Imagine que aqueles homens estavam indo, muito provavelmente para o outro lado, a outra margem daquele lago, daquele mar. Poderia ser para Tiberíades, poderia ser para... O destino não está descrito na Bíblia. Poderia ser para Cafarnaum, poderia ser para Genezaré. O que eles estavam era seguindo para uma direção. Mas de repente, no meio da viagem, o vento forte começa a soprar. E não só soprar, mas ele vinha em direção contrária. E aqueles discípulos estavam em grandes dificuldades. Aqueles 12 homens que tinham deixado suas vidas para seguir a Jesus, que tinham deixado suas profissões, tinham deixado suas famílias, tinham deixado suas perspectivas, os seus sonhos, que presenciaram muitas curas. As curas, Mateus vai registrar antes disso, antes desse capítulo: cura de leproso, cura do cego, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura da mulher do fluxo de sangue, a libertação de endemoniados. Eles tinham estado ali no Sermão do Monte e também tinham participado da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqueles discípulos, amigos de Jesus, estavam enfrentando uma tempestade. E aí a gente pode parar e pensar: como quem anda com Jesus enfrenta uma tempestade? Parece que a gente está falando também da nossa vida. Parece que essa realidade também é hoje. Isso continua acontecendo. Nós que servimos a Jesus, nós que buscamos fazer com fidelidade a obra que Ele nos confiou, honrando ao Senhor em todo tempo, tem épocas das nossas vidas que tudo parece contrário. Tudo parece difícil. Eu queria poder chegar hoje aqui e ser portadora de uma palavra que traz a garantia de que para nós, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, nós teremos uma vida perfeita depois de um encontro com Ele. Depois que o nosso coração foi entregue a Jesus, eu queria poder trazer essa palavra que garante a nós uma vida de sucesso, uma vida harmoniosa. Que quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, nunca mais a tristeza chega para nós. Nunca mais o desespero bate à nossa porta. Nunca mais a gente vai ter uma lágrima rolando do nosso rosto. Eu queria chegar aqui para vocês e ter uma palavra de dizer que quando nós nos encontramos com o Senhor, o nosso casamento vai ser perfeito. Os nossos filhos vão ser sempre obedientes. Nenhuma doença fará parte do nosso corpo, nem do corpo daqueles que nós amamos. Dinheiro nunca será problema. Que nunca nós teremos uma privação, nenhuma necessidade. Mas eu não posso prometer isso. Porque Jesus não prometeu isso. Em João 16:33, Jesus diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós podemos pensar que por servir a Jesus, eu tenho imunidade ao sofrimento, mas isso não é verdade. A chuva que caía naquele mar, caía não só para os discípulos, mas caía para qualquer pescador que estivesse ali. Os problemas desse mundo vêm para nós, como vem para o nosso vizinho, vem para o nosso amigo. Mas há uma grande diferença. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que as tempestades da vida não vêm para nos matar. Ela vem para nos aperfeiçoar. Elas vêm para que nós possamos conhecer mais a Deus. Deus não nos prometeu o livramento da tempestade, dos problemas. Deus nos prometeu o livramento na tempestade, nos problemas. Porque
porque Ele disse que estaria conosco. Jesus disse, as últimas palavras de Jesus foram: e eis que estarei convosco todos os dias. Na tempestade, inclusive, nos desafios, Jesus está conosco. Mas se nós temos que passar por isso, se nós temos que enfrentar as dificuldades, se os problemas, se os desafios batem à nossa porta diariamente, como nós, discípulos de Jesus, precisamos enfrentar esses problemas, precisamos enfrentar as tempestades? Com essa história, com esse acontecimento, a primeira coisa que nós precisamos saber como discípulos de Jesus é que Ele não nos deixará sozinhos. Jesus nunca nos deixará sozinhos. Em Marcos, no capítulo 6, verso 48, tem na versão de Marcos, diz uma coisa bem interessante. Diz assim: Jesus viu que os seus discípulos ainda estavam em dificuldades, porque o vento era contrário. Vou repetir. Jesus viu que os discípulos ainda estavam em dificuldades, porque o vento era contrário. Eu não sei você, mas algumas vezes na minha vida, eu já, no meio de uma grande dificuldade, no meio de um desafio, eu tive a sensação de que eu estava sozinha, que o Senhor não estava me ouvindo, que Ele estava distante de mim. Mas isso é só uma impressão, isso foi só uma sensação, porque Jesus nos garante que estará conosco. E pensando sobre isso, essa semana eu estava meditando sobre o texto e me lembrando que o João Rafael, às vezes durante o dia nós estamos em casa e ele está brincando, estudando ou fazendo qualquer coisa, e eu estou na cozinha, ou mesmo o Fabrício está trabalhando, enfim, onde nós estivermos, ele de repente vem e chega e fala assim: me dá um abraço, me dá um beijo. E a gente para tudo que está fazendo e dá aquele abraço e dá aquele beijo. E ele, depois de segundos, sai sorrindo, sai conversando, volta para a sua atividade, porque ele só precisava saber que a gente estava ali, pertinho dele. Ele precisava de um olhar, ele precisava de um abraço, ele precisava de um carinho, do conforto e da certeza: meu pai e minha mãe estão aqui, eu estou seguro, estou protegido. E fiquei pensando como a nossa vida precisa ser do mesmo jeito. Durante os dias, cada dia tem um desafio, cada dia tem um enfrentamento, cada dia tem uma coisa nova, e tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas nós também precisamos ser assim como o João Rafael. De repente, no nosso dia desafiador, na nossa luta, na nossa tristeza, a gente pode parar do lado, pode parar e olhar para o lado, olhar para o outro. O nosso Pai do céu está ali. O nosso Pai do céu está presente. E a gente pode parar e fazer uma oração sincera, e cantar um louvor ao Senhor, ler um versículo, ser ministrado por uma palavra, e sentir o nosso coração cheio de paz. Sabe o que é isso? É o abraço de Deus durante o nosso dia. É o olhar do Senhor durante o nosso dia, que quando a gente para e fala com Ele, percebe e sente a presença do Senhor. Esse olhar, esse toque, essa palavra, tudo isso que a gente sente no momento em que chegamos aos pés do Senhor, nos dá confiança. É o abraço de Deus que nos dá esperança, nos dá fé, nos renova, nos motiva, nos dá paz em meio à adversidade que estamos enfrentando. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa promessa no seu coração. Independente da circunstância, independente do momento,
Jesus está te vendo. Os discípulos estavam a talvez 4 ou 5 quilômetros de distância. Jesus estava orando, mas ele viu seus discípulos em dificuldade. Jesus está te vendo. E no momento certo ele vai até você. No momento certo ele vem socorrer. Ele está te vendo. Não houve nenhum momento que ele não viu. Ele está presente. Não teve nenhum momento que ele se distanciou. Os discípulos perderam Jesus de vista. Nós às vezes podemos perder Jesus de vista, mas ele nunca nos perderá de vista. Ele conhece a nossa luta. Ele está presente. E se Jesus está presente, tudo ficará bem. Pode não ser o bem que eu quero, pode não ser aquilo que eu pedi, pode não ser da forma com que eu orei, mas sempre ficará bem. Jesus viu seus discípulos em dificuldade. Jesus vê cada um de nós. O segundo ponto sobre essa mensagem, sobre esse tema, o discípulo e a tempestade da vida. A primeira coisa é que nós nunca estaremos sozinhos. Ele sempre nos vê. A segunda parte é que os discípulos de Jesus precisam saber que o livramento só vem do Senhor. Nós estamos falando aqui nesse texto de 12 homens experientes. 4 deles tinham como profissão a pescaria. Pedro, Tiago, João e André tinham como profissão a pescaria. Eles sabiam que em determinado tempo, de tempos em tempos, em estações do ano, ali no mar da Galileia, havia sempre um vento forte durante aquele período que poderia fazer com que o barco afundasse. Provavelmente eles já enfrentaram algumas tempestades como pescadores. Aqueles homens, eles tinham experiência, eles tinham conhecimento, como remar, para onde remar, onde colocar o peso no barco, onde não ficar, como a velocidade, como se proteger. Eles tinham experiência. Eles dominavam a habilidade da pescaria, ou pelo menos achavam que dominavam. Mas nada, nenhuma da sua habilidade, nenhum do conhecimento, nenhuma experiência profissional preparou aqueles discípulos para aquele momento, para aquela tempestade. Aquela tempestade, meus irmãos, ameaçava suas vidas. E queria roubar a fé daqueles discípulos. Os discípulos estavam remando há horas. Lembra que eu falei que era provavelmente tarde? Jesus estava ali orando, e antes ele despediu seus discípulos, e algumas versões vai dizer que era a 4ª vigília da noite. Isso quer dizer que era madrugada, a partir das 3 horas da manhã. Quanto tempo aqueles homens haviam remado! Quanta força eles tinham colocado naquele remo. Quantas ordens talvez Pedro tinha dado para os seus amigos, André, Tiago, João. Quantas ordens. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Uns descansavam, os outros continuavam. Enquanto os outros continuavam, eles estavam apavorados naquele momento. Vocês imaginam que eles estavam brincando ali? Não, eles não estavam brincando ali. Eles estavam lutando por suas vidas, fazendo de tudo para chegar no seu destino. Nada do que eles sabiam, nada do que eles já tinham vivido, estava livrando aqueles homens daquela tempestade. Nenhuma habilidade humana, nenhum dos anos de experiência pode nos proteger das tempestades da vida. Nunca será pela nossa capacidade. Nunca será pela nossa capacidade.
nenhuma habilidade, não é nossa riqueza, não são as nossas posses, não são nossas amizades. Nada disso será suficiente para nos proteger, para nos livrar do dia mau, para nos dar paz em meio à guerra. O discípulo de Jesus não busca na terra o livramento que só pode vir do céu. O discípulo de Jesus sabe que não pode buscar na terra, nem no conhecimento, nem nas pessoas, nem nos lugares, em nada neste mundo, o livramento que só pode vir do nosso Deus. As situações dessa vida podem estar fora do nosso controle, mas elas nunca estarão fora do controle do Senhor. O vento forte pode, o som do vento, da tempestade, pode trazer medo ao nosso coração, mas nunca trará medo ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Nunca. O mar profundo pode nos assustar, mas ele não assusta Jesus. A tempestade, ela só tem uma finalidade, só tinha uma finalidade, não era afundar os discípulos. Mas o Senhor queria que os discípulos tivessem uma experiência mais profunda, mais íntima, mais forte, mais poderosa com o Senhor. Eles reconheceram Jesus verdadeiramente como Filho de Deus. Aqueles discípulos reconheceram o poder sobrenatural daquele que criou todas as coisas. Todas as coisas. O Salmo 44:3 diz assim: pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Não foi a habilidade de marinheiros que salvou os discípulos, foi Jesus, foi o poder de Deus. Ele acalmou o mar, mas mais do que um mar, mais do que acalmar o vento, ele acalmou o coração dos discípulos. Ele acalmou os corações desesperados pelo medo de morrer. Não era qualquer medo, era medo de morrer. Jesus acalma qualquer medo do nosso coração. Quando Jesus está presente, o nosso coração tem segurança. Se Ele está conosco, venceremos. A tempestade de Pedro, o medo de Pedro, se acalmou, se acabou quando Jesus o salvou. O vento forte se acalmou quando Jesus entrou no barco. Só encontraremos a verdadeira paz em meio às tempestades da nossa vida no momento em que Jesus entrar no nosso coração. No momento em que Ele for Senhor de tudo em nós. Tudo em nós. Não é parte, é tudo. Quando o nosso coração for totalmente entregue a Ele, que a nossa vontade totalmente for rendida a Ele, que a nossa confiança esteja nele, Ele vai acalmar qualquer tempestade. E Ele não só acalma a tempestade, Ele nos leva para um porto seguro. Os discípulos só chegaram em Genezaré quando Jesus entrou no barco. Os discípulos tentaram e não conseguiram. Nós podemos tentar sozinhos e muito provavelmente nós não vamos conseguir. Nós não vamos vencer. Como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que o nosso socorro só vem do Senhor. O nosso Mestre vai nos salvar. E como último ponto da nossa mensagem, da palavra de Deus dessa noite, o discípulo de Jesus precisa saber que em todo tempo o foco precisa estar no Senhor. Novamente, o nosso foco precisa estar no Senhor.
Vamos ler novamente o texto a partir do verso 26, que diz: e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Andando sobre as águas, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, disse: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Eu tenho uma coisa para te dizer que pode parecer estranho. Pedro, ele conhecia a fúria do mar. Ele era pescador experiente. Mas Pedro também conhecia os feitos do Senhor Jesus. Ele acompanhou de perto os milagres. Dia após dia, Pedro estava ali do lado dele. Ele sabia que ele tinha poder. Ora, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele multiplicou para uma multidão instantes atrás pães e peixes. Descer, ter coragem para descer daquele barco e dar um passo, não foi muito difícil para Pedro. Afinal, se ele fez aquilo, eu vou fazer também. Mas Pedro não olhou só para Jesus. Ele olhou para o lado, para os lados, para o vento forte. Ele lembrou que o mar era fundo e que ele poderia morrer. O difícil não é dar o primeiro passo. Você tem a Bíblia. Você tem muitos milagres registrados. Nós temos muitos milagres registrados aqui. Não somente isso, nós vivemos com Jesus. Nós tivemos muitas experiências com eles. Nós já vivemos muitos milagres. Já vimos muito o agir do Senhor. O difícil não é dar o primeiro passo e crer em Jesus. E dar o primeiro passo sobre as águas. O desafiador é continuar dando passos. O desafiador é continuar crendo. Porque o vento não vai parar. Porque o mar continua. A Bíblia vai dizer que as ondas vinham sobre os discípulos. As ondas não vão parar. A gente continua sem ter nenhuma habilidade. A gente continua sem ter nenhuma força. O mais desafiador é continuar olhando para Jesus. O mais desafiador é continuar crendo. Quando ele saiu do barco, ele pisou firme, imagina. Vou lá, ele mandou, estou pisando um passo. E assim, um passo deu, vou dar mais um passo. E ele seguia até que o vento soprou. O barulho do vento. Não era só aquele ventinho que quando a gente não fecha a janela bem, que faz Eu nunca vi um mar revolto. Mas não deve ser um barulho suave. E Pedro, chicoteado pelo mar, pelo vento. Era só de um lado? Não. Era de um lado, era de outro. E ele, então, olha para o lado. E ele sentiu medo. E ele afundou. O difícil é continuar crendo. O difícil é continuar crendo quando a cura não chega. O difícil é continuar crendo quando a porta de emprego não se abre. O difícil é continuar crendo quando as dívidas aumentam. O difícil é continuar crendo quando as pessoas que a gente ama ainda continuam longe de Jesus. O difícil é continuar crendo quando os problemas de relacionamento dentro de casa ou no trabalho não se resolvem.
O difícil é continuar crendo quando a gente se sente sozinho, abandonado. O difícil é continuar crendo quando o que você acha que daria certo não deu. Muitas vezes a nossa fé se torna vacilante, como a fé de Pedro. Às vezes a gente critica muito Pedro. Estava do lado do Senhor. E nós? Que não só estamos ao lado do Senhor, mas nós temos a história de Pedro, nós temos a história de Moisés, nós temos a história de tantos outros. E mesmo assim a nossa fé ainda é vacilante. Muito provavelmente nós nunca andaremos sobre o mar literalmente. Mas existe o mar da vida no qual nós estamos. E nesse mar nós enfrentamos situações difíceis. São ondas grandes, poderosas. São ventos fortes, todos os dias chicoteando de um lado para o outro. E a gente sabe que as ondas do mar, quando você pula de uma, lá vem outra em seguida. E é assim também com as nossas vidas. Às vezes, muitas vezes as tempestades da vida, elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. Mas a presença de Jesus, quando Ele entra no nosso coração, a tempestade se acaba. Meditando sobre esse texto e pensando sobre ele, eu imagino Jesus. Sabe quando a gente está ensinando a criança a andar? Que a gente fica do outro lado e fala assim: vem, vem, você consegue, vem. Jesus também pode ter pensado: vem Pedro, vem Pedro, olha para mim e anda Pedro, olha para mim e anda Pedro. E Jesus também está dizendo para nós hoje: olha para mim e anda Samara, vem, dá mais um passo. Não olha para o vento é forte, mas eu sou mais forte. O som do vento assusta, não escuta não, olha para mim e vem. Olha para mim e vem. Não para, não para, continua. Olha para mim e anda. Confia que eu estou com você na tempestade. O mar é profundo demais, a dor é grande demais, a tristeza está destruindo o nosso coração, querendo destruir. Você vai andar por cima do mar, você vai chegar lá. Eu estou com você, eu não vou deixar você afundar. Só olha para mim e anda. Só olha para mim e anda. Tem dias que a gente vai querer desistir de tudo. Tem dia que a luta está longa demais. Tem dia que a tempestade está demorando demais a passar. Mas Jesus está dizendo: não para de andar. Só olha para mim. Só confia em mim. Você vai vencer. Pedro só afundou porque olhou para aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. Não guarda as palavras ferinas no seu coração. Não guarda os ataques que estão acontecendo. Não olha para as circunstâncias. Não confia nos conselhos que não vêm do Senhor. Tá tudo difícil. Eu sei, para mim também tem muita coisa difícil. Nós não temos imunidade às tempestades da vida. Nós enfrentaremos muitas tempestades. Mas Jesus está dizendo: confia no meu amor. Confia no meu poder. Ele vem ao nosso encontro, Ele está presente. Só Ele tem poder. Nós precisamos continuar olhando para Ele. Nós precisamos continuar sentindo Ele. No tempo de Deus, a tempestade da vida de todo discípulo vai se acalmar. Satanás quer que você desista. Se tem um que quer que você desista, é o inimigo das nossas almas. Ele sempre nos diz, sussurra do nosso lado: você não vai dar conta. Deus se esqueceu de você. Você não vai conseguir. Mas Jesus está dizendo: continua olhando para mim e anda. Continua andando, olhando para o Filho de Deus.
nós chegaremos ao nosso destino. Ele estará conosco todos os dias até o fim. Nós seremos vencedores. A mão do Senhor nos guardará seguros. Nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Você crê nessa palavra? É uma palavra simples, que nós aprendemos desde criança. Se você cresceu no Evangelho, Jesus andou sobre o mar. Mas é na simplicidade dessa palavra, tão conhecida, que Jesus está dizendo: eu estou vendo você. Eu estou vendo você. Eu estou vendo cada lágrima que você está derramando. Eu estou vendo cada esforço que você está fazendo. Eu estou vendo você. Não desiste não. Jesus está conosco. O nosso socorro vem do Senhor. Se Ele resolveu o nosso maior problema, que era o pecado, morreu na cruz por nós, isso não é nada para Ele. O nosso socorro vem do Senhor. Ele está nos vendo. Ele vem ao nosso encontro. E Ele vai nos socorrer. Não importa o que seja. Não importa a situação. Faça como o João Rafael. Perceba Jesus do seu lado. No caso, ele está procurando a mãe e o pai. Mas procure o Pai do céu. Às vezes tudo que a gente precisa é só de parar e sentir o abraço do nosso Deus. Às vezes tudo que a gente precisa é olhar no Senhor, sermos lembrados das promessas. E essa é uma promessa: eu estarei com você. No mundo tereis aflições, mas não acaba aqui. Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu nele, todo discípulo dele vai vencer. Uma tempestade pode parecer tempo demais, o vento é forte demais. Mas os discípulos não imaginavam que no momento certo Jesus viria. E Ele veio e livrou seus filhos, livrou seus discípulos. Pode parecer demorado, pode ser agora. Jesus está aqui. E Ele vem ao nosso encontro. Ele está olhando cada uma das situações das nossas vidas. E Ele vem com socorro. Ele vem com livramento. Então o que eu preciso fazer? Continuar honrando a Jesus em tudo. Continuar glorificando ao Senhor em todo tempo. Continuar andando, marchando e olhando para Ele. E por que eu posso descansar? Porque Ele está cuidando de todas as coisas. Vamos nos colocar em pé e exaltar ao Senhor com essa canção.